A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem com vocês? Aqui é a irmã Radassa e nós estamos no nosso projeto Vamos Ler a Bíblia e hoje mais um capítulo maravilhoso desse projeto, capítulo de número 12 do livro do Êxodo, a instituição da primeira Páscoa. Olha o que diz: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, toma cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número de almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua frissura. E nada dele deixarás até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até aos animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará nele, senão o que cada alma houver de comer. Isto somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vosso exército da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela mesma alma será cortada da congregação de Israel.
assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai sobre vós cordeiros para vossas famílias, e sacrificais a Páscoa ao Senhor. Então tomai um molho de sopo, e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai na verga da porta, e em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós, para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou nas casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou a adorar. E foram os filhos de Israel e fizeram isso conforme o Senhor ordenara a Moisés, a Arão, assim fizeram. A morte dos primogênitos. E aconteceu que à meia-noite, que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite, e disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como vocês têm dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide, e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da sua terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas roupas sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. A saída dos israelitas do Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 pés, somente homens, sem contar os meninos. E subiu também com eles muita mistura de gente, ovelhas e bois, uma grande quantidade de gado. Cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado. Portanto, foram lançados do Egito e não puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nele os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor,
que devem guardar todos os filhos de Israel nas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Porém, todo o seu servo comprado por dinheiro, depois que o houvesse circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne para fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem, então chegará a celebrá-la, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim o fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo seus exércitos. Amém? Nós lemos então o capítulo 12 do livro do Êxodo. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós lemos aqui a instituição da primeira Páscoa, lemos sobre a morte dos primogênitos, lemos ali como que o Senhor pediu e solicitou que todos comessem e sacrificassem ao Senhor, passando nos umbrais da porta, tá? O sangue do cordeiro, porque ali representou quem? Jesus, o nosso libertador. Então hoje, para nós não sermos destruídos e não estarmos mortos espiritualmente, nós necessitamos crer no sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim nós temos acesso ao Senhor e não somos mais pessoas, né, incircuncisas, mas somos circuncidados no coração através do sangue do Cordeiro. Que nós venhamos a obedecer a Deus e lembrar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E a nossa Páscoa hoje é o Cordeiro de Deus. O povo de Israel ainda celebra a Páscoa, né? Porque eles ainda, principalmente os samaritanos, que ainda é um povo pequeno lá em Israel, que convivem ainda, e eles fazem, os samaritanos ainda fazem a festa da Páscoa. Depois, se vocês quiserem, no canal de Israel com a Aline, tem lá um vídeo dos samaritanos comemorando essa festa da Páscoa, tudo. E nós vemos que é todo um ritual, né, que simboliza e representa o povo de Israel sendo tirado do Egito. Isso é muito lindo mesmo, né, o que o nosso Deus fez. E nós também, através do sangue de Jesus, fomos livres do pecado e da morte e temos aí uma nova vida com Cristo. Amém?